galera, hein? Vai convidando aí os parça, porque hoje esse bate-papo aqui vai render. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós termos coragem de deixar para trás as coisas que nos impedem de fluir, de ser, de viver aquilo que de fato nós nascemos para ser e para viver, tá bom? Então nós já estamos chegando aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Aguarda mais um pouquinho aí, que eu sei que tem uma galera aí que já vai estar entrando, e aí a gente vai dar continuidade aqui, um pontapé inicial a esse bate-papo. Aproveitando, pessoal, deixa eu conversar com vocês um pouquinho aqui sobre os materiais, né, da nossa loja. Vocês sabem que eu tenho uma loja que é a M2, né? A M2 nós temos lá alguns artigos, camisetas, vai chegar algumas novidades lá, como bonés, temos chaveiros, enfim. E nós estamos organizando aí, nós temos uma pessoa que está cuidando pontualmente da loja. Então você aí que tem interesse de adquirir os nossos produtos, camisetas Foca na Missão, qual é a sua missão, prontos para a missão. Você que deseja aí adquirir o boné, né, com o logo aí da lâmpada, que é sobre clareza. Você que deseja aí adquirir o nosso chaveiro, de repente para dar de brinde para alguém. O chaveiro, isso é bem bacana. No chaveiro vem frases, né? Aí eu coloco ali, ó, frases do Moisa, né? Dentre eles tem uma frase que eu gosto muito, que é: seja uma luz na escuridão de alguém. Então, assim, são artigos aí que você pode estar adquirindo direto na nossa loja no Shopee. Ou, posteriormente, eu vou fazer um vídeo aí colocando os contatos aí da pessoa responsável por todo esse material. E você pode fazer a compra diretamente com ela. Tá bom, pessoal? Então, vai lá, aproveite, visite lá a nossa loja no Shopee também. Enfim, estamos com os produtos aí. Vai chegar umas camisetas com umas frases bem bacanas aí, com a dica de hoje. Na frente vai estar escrito: você sabe qual a dica de hoje, e atrás vai estar a dica de hoje. Vai ser bem bacana, bem impactante aí para você estar utilizando aí, usando no dia a dia, de repente querendo dar um bom presente para um amigo, para uma amiga. É uma boa sugestão aí de presente também, os nossos produtos aí da nossa loja M2. Tá bom, galera? Pessoal, vamos aproveitar aqui, vamos bater um papo sobre a importância de nós termos coragem de se movimentar. E para que eu fale um pouco sobre isso com você, nós vamos... eu vou ter que citar aqui para vocês e conversar um pouco com vocês sobre uma pessoa muito importante na história. E essa pessoa nada mais é do que Abraão. Abraão, ele foi um homem muito importante na história bíblica, né? Na verdade, Abraão ele é conhecido como o pai de multidões, né? Ou seja, ele foi ali o patriarca de Israel. Através de Israel, através de Abraão, Deus literalmente a nação de Israel, ela é gerada através de Abraão. Mas o que nós vamos dar uma olhada aqui, uma analisada na vida de Abraão, é que Abraão chegou um momento na vida dele que ele se encontrou numa bifurcação, onde ele tinha que decidir, tomar decisões, e essas decisões norteariam, né, os acontecimentos na vida dele. Então, a pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo aqui nessa live hoje é: você tem coragem, você tem tido coragem de se movimentar? Você tem tido coragem de deixar para trás as coisas que de fato precisam ser deixadas para trás, para rumar, para caminhar em direção do propósito pelo qual você foi chamado? Às vezes as pessoas perguntam assim: pô, Moisés, mas qual o meu propósito? Eu vou dar uma dica para você bacana. Normalmente o teu propósito, ele queima dentro de você. Ele está atrelado a coisas que normalmente quando você faz com naturalidade. Normalmente são coisas que ninguém gosta de fazer. Você faz, dá certo, tá? Então normalmente isso é uma boa dica para você analisar qual é o teu propósito. Isso é muito importante. Mas vamos lá. Abraão, o que nós precisamos saber sobre Abraão é que Abraão não era um Zé Ninguém não, tá, pessoal?
Abraão era um cara de uma família já bem sucedida, tá? O pai dele é Terá, né? E Terá, ele tinha lá, como que eu posso dizer para vocês? Ele tinha uma vida boa, uma vida bem sucedida. E o que que acontece com ele? Chegou um momento na vida de Abraão que o pai de Abraão, né? Ele falece, ele morre, e aí nós sabemos que nossos pais, né, querendo ou não, na maioria das vezes os pais, eles são a base dos filhos. E Abraão ali se encontra numa situação onde ele fica sem a base dele, que é o pai dele. E nesse exato momento que Abraão se encontra, né, naquele ambiente de perda, Deus aparece para Abraão e faz uma proposta para Abraão. E a proposta de Abraão, de Deus para Abraão é a seguinte, ó: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, sai da casa dos teus pais e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Deus não deu toda a clareza para Abraão. Deus deu apenas um comando para ele, né? Então Deus faz uma proposta para ele, ó: sai daí. E aí Deus fala para ele, ó: porque a minha intenção com você é de engrandecer o teu nome, de fazer você pai de multidões. E aí Abraão ali, ele recebe da parte de Deus a proposta. Mas para que Abraão fosse viver toda aquele propósito, aquele novo momento na vida dele, ele teria que tomar uma decisão de se movimentar. Pessoal, eu sempre falo para as pessoas, se você deseja que algo mude nas nossas vidas, o primeiro passo que nós temos que dar é nos movimentar. Nós temos que estar disposto a nos movimentar. E não apenas nos movimentar, você também tem que estar disponível a deixar coisas para trás. Coisas que até o momento atual deu certo na tua vida, mas para o novo tempo que você está ali destinado a viver, para esse novo tempo, essas coisas não vão poder mais fazer parte da sua vida. E Abraão, no caso de Abraão teve que se movimentar geograficamente. Abraão teve que deixar para trás famílias. E quando eu falo de família, o próprio Deus fala para ele: sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, né? Então assim, ó, Abraão, ele teve que sair do convívio natural dele para viver um ambiente sobrenatural. Primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês: se vocês querem, se eu e você queremos viver em ambientes sobrenaturais, ou seja, em ambientes extraordinários, nós precisamos tomar uma decisão de sair dos ambientes naturais que nos prende e nos ali aprisiona de alguma forma a viver de forma extraordinária. Foi a proposta que Deus fez para Abraão: ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para uma terra que ainda eu vou te mostrar. E aí Abraão, ele teve que tomar uma decisão. E então, primeiro ponto, você precisa, eu e você, nós precisamos, temos coragem de nos movimentarmos. Eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas assim, ó: quando você se movimenta, Deus se movimenta. Tá? Se você deseja que Deus se movimente em teu favor para te dar êxito no que você faz, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a Deus. Não é nem se movimentar, é ouvir a Deus. E depois que você ouvir a Deus, aí sim você precisa se movimentar baseado no comando que Deus te dá. Foi isso que Abraão fez. Em parte, nós já vamos ver aqui na frente que ele não fez isso de maneira total no primeiro momento, né? Mas o fato é que Abraão ouve o comando, ouve a proposta de Deus e ele tem uma decisão de sair do lugar onde ele estava. Mas eu quero te dizer uma coisa: para ele tomar essa decisão, ele teve que ter coragem de deixar para trás algumas coisas. A pergunta que não quer calar é: você deseja viver o sobrenatural? Você deseja viver coisas extraordinárias? Você deseja viver os planos nos quais o Senhor tem para a tua vida?
tu tem que tomar uma decisão e criar coragem de sair de onde você está. Porque só você saindo de onde você está, você vai poder viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Lógico, sempre entendendo que quando você ouve a voz de Deus, primeiro você ouve a voz de Deus, e aí quando você ouvir a voz dele, você tem que tomar um passo, uma atitude, uma coragem de se movimentar. Uma coisa que eu quero deixar bem limpa aqui para nós é que, falando um pouco, Abraão não era qualquer um. Abraão, ele estava com a vida, como tem um ditado lá na minha terrinha, né? Ele estava com os burros na sombra. Abraão estava com uma vida boa. De repente você que está me ouvindo agora, deve estar com uma vida boa, deve estar com uma vida tranquila, sossegada, mas não é esse lugar que Deus tem para você. Deus precisa te levar para o ambiente aonde Ele tem um propósito maior com a tua vida. Mas para isso você precisa criar coragem de se movimentar. E se movimentar fala de você deixar coisas para trás, tá? Então esse é o primeiro passo que você precisa tomar. Primeiro passo é ouvir a Deus, o segundo passo é se movimentar, tá? E para se movimentar você precisa criar coragem de deixar para trás algumas coisas que estão te prendendo, tá? Tem algumas coisas que são impedimentos para a nossa vida. E aí Abraão, ele sai da casa, ele sai da terra dele e começa a caminhar. Só que nesse movimento de Abraão, né, ele não obedece totalmente o direcionamento de Deus para a vida dele. Por quê? Qual foi o direcionamento de Deus para a vida dele? Sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai e vá para uma terra onde eu vou te mostrar. Então o direcionamento era esse, mas quando você lê o texto, você percebe que Abraão, ele até se movimenta, mas ele não obedece na totalidade o comando do Todo-Poderoso. Ele leva quem com ele? Ele leva Ló. Ló era o quê? Era um parente dele, era um sobrinho dele. E qual foi o comando de Deus? Sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Ou seja, não leva parente com você. E sabe o que Abraão fez? Levou Ló. Ou seja, muitas das vezes, nós até ouvimos a Deus, nós até temos coragem de nos movimentar, mas quando se tratar de obedecer na sua totalidade à voz de Deus, nós não somos capazes, nós queremos de alguma maneira lubridiar o Todo-Poderoso. Meu querido, se você deseja viver a totalidade da bênção de Deus para a tua vida, eu e você, nós precisamos obedecer de forma inteira, né, aquilo que Deus nos direciona. Mas o que é mais legal é que até certo ponto, galera, Deus permitiu Abraão caminhar com aquele embaraço. Eu chamo Ló de embaraço. E aí Deus permitiu ele caminhar até certo ponto. Até que chegou um momento que houve uma confusão entre eles, e ali você já sabe que houve uma separação entre Abrão e Ló, entre o sobrinho de Abrão. E ali, quando isso acontece, Deus vem, fala com Abrão e faz uma promessa para ele, fala de maneira mais clara com ele, né? Então assim, ó, às vezes você tá aí orando a Deus, falando com Deus, buscando a Deus sobre aquilo que Deus te falou um dia. E às vezes você fala assim, eu não estou conseguindo entender a voz de Deus. De repente, o que está faltando é você se livrar do embaraço Ló da tua vida. Daquilo que Deus pediu para que eu e você tirássemos das nossas vidas, né? E nós ainda não tivemos coragem de tirar. Sabe o que é mais engraçado? Que Ló era um parente, sobrinho de Abraão, né? E Ló, ele era um impedimento, ele era um empecilho de Abraão ouvir e de continuar caminhando para o propósito real de Deus para a vida dele. Então assim, pessoal, se nós desejamos viver uma vida diferenciada, se nós queremos viver de fato momentos ou em ambientes extraordinários, nós precisamos ser
e tomar atitudes, né, que sejam totalmente diferentes do cotidiano. A questão é que para nós tomarmos esse tipo de atitude, nós temos muito receio, porque nós temos, todos nós aqui, que estamos aqui presentes nesse bate-papo, nós temos medo de uma coisa chamada julgamento. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que todos nós, a todo momento, somos julgados por alguém e estamos julgando alguém. A verdade é essa. Tá? Então, assim, ó, como eu costumo dizer, você vai ser julgado de toda forma. Você vai ser julgado por você fazer, você vai ser julgado por você não fazer. Então, assim, ó, já que você vai ser julgado, que você seja julgado por você entregar o melhor e fazer aquilo que você precisa fazer. Tem coisas que as pessoas querem fazer. E aí, como o Cláudio Duarte, um outro dia ouvindo uma mensagem dele, ele fala algo que mudou a minha vida, a minha forma de pensar e de agir. Tem coisas que as pessoas querem fazer, tem coisas que você e eu, nós precisamos fazer. E é quando nós precisamos fazer que tudo muda, né? Ouvindo o Cláudio Duarte, ele fala essa frase assim, ó. Tem gente que quer vencer e tem gente que precisa vencer. É quando você precisa que algo muda dentro de nós. Então, Abraão, o que acontece com Abraão? Ele sai de um lugar de conforto, né, e toma uma decisão de ir viver o extraordinário de Deus para a vida dele. Mas, ó, você nunca, guarda isso no teu coração, você nunca vai viver o extraordinário de Deus para a sua vida se você não tomar um passo de coragem, sabe? Criar coragem, tá? De sair desse lugar natural. Porque só pode viver no sobrenatural pessoas que estão disponíveis a sair desses ambientes naturais, né? Então, assim, ó, Deus tem coisas grandes para você? Lógico que tem. Você acha que Deus criaria você sem um propósito grandioso? Você tem sim um propósito grandioso. E quando eu falo de propósito grandioso, eu não estou falando aqui que às vezes a gente julga, né, que coisas grandes é quando você impacta multidões. E nem sempre. Eu queria compartilhar com vocês aqui sobre a vida de um homem que fez um dos maiores feitos já visto na Terra. E pasme, o nome desse homem quase nunca é lembrado. Sabe quem é ele? Ele chama-se José de Arimateia. Quem de vocês aqui sabe quem foi José de Arimateia? Esse camarada, ele fez um dos maiores, se não quase assim, ó, acho que um dos maiores feitos que já aconteceu na Terra. Quem realizou foi esse homem. Sabe o que esse homem fez? Sabe qual era o propósito da vida dele? Era enterrar, era preparar um túmulo para o corpo do Senhor Jesus. Está lá, tá? Nos evangelhos, no final dos evangelhos. Esse homem, ele só fez um feito. Ele aparece na história só para preparar o túmulo do Senhor Jesus e mais nada. Agora pensa no tamanho do feito desse camarada, né? E ele nasceu para isso e cumpriu o propósito dele. Por isso que eu quero falar, ainda que o teu propósito seja, através da tua vida, uma pessoa ser transformada nessa terra, pode ter certeza que o teu propósito, se o teu propósito for esse, o teu propósito é gigantesco, tá? Então, assim, você precisa, assim, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa sair desse mundo natural que você vive. Sabe esse mundo de comodismo que todos nós temos? Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele teve que sair. E ele teve que caminhar. E à medida que ele ia caminhando, ele ia recebendo direcionamento. E aí eu costumo falar, como eu disse hoje para um colega de trabalho, o maior problema nosso é que nós, assim, ó, hoje nós somos bombardeados de informações, né? Mas infelizmente uma coisa é você ser bombardeado de informações, outra coisa é você compreender o conhecimento que você às vezes busca. Existe uma diferença entre você ou estar escutando um monte de informações e você entender a informação.
É quando você entende o conhecimento que faz toda a diferença na sua vida. Quando Jesus conta a parábola das sementes, ele fala que dos solos, né, dos 4 solos, ele fala que a diferença do solo, do quarto solo para os outros 3, é que o quarto solo são aquele tipo de pessoas que compreendem o conhecimento, né? Então, assim, nós somos às vezes bombardeados de muita coisa, mas nós não damos conta de filtrar e de entendermos, tá? Às vezes nós estamos em ambientes que são ambientes poderosos e por nós não compreendermos os ambientes, nós perdemos oportunidades poderosas, pessoal. Hoje eu estava conversando com um colega de trabalho sobre isso. As pessoas, elas querem viver uma vida extraordinária sem fazer esforço algum. Não existe isso, tá? Não existe isso, né? Prova disso, prova maior disso é o próprio Abraão. Ele recebeu uma proposta do Todo-Poderoso, mas ele teve que se movimentar. Se ele não se movimentasse, nada do que foi prometido a ele teria acontecido. Tem algumas coisas que você sabe que você tem capacidade, que você tem talento para realizar, mas às vezes nós temos uma coisa em nós chamado, eu vou usar esse termo, tá? Preguiça. A preguiça, ela é terrível, sabe? Esse marasmo de achar que as coisas vão acontecer a qualquer momento, não vai não. Todos nós precisamos nos movimentar. Foi o que Abraão fez, tá? E além de se movimentar, você precisa criar coragem de se apartar daquilo que impede você de caminhar rumando ao teu propósito real da tua vida, aquilo que te vai fazer prosperar. Abraão já era um homem rico, a ideia de Deus era fazer ele uma pessoa riquíssima, tá? Abraão, Deus desejava fazer com que ele fosse uma pessoa riquíssima, tá? Isso já cai por terra todo e qualquer ensinamento que às vezes a gente ouve por aí de pessoas que falam que Deus é contra o dinheiro. Pelo contrário, filho. Você vai ver todas as pessoas, na sua maioria, dos grandes homens da Bíblia, todos eles eram pessoas riquíssimas, pessoas que Deus enriqueceu de maneira absurda, tá? Simplesmente porque ouviu a voz de Deus, né? Então, de repente, você está aí numa situação onde você acha que já está tudo bom para a tua vida e Deus está querendo te levar para um ambiente extraordinário. Mas para isso você precisa tomar uma decisão de deixar para trás algumas coisas e de enfrentar os desafios. E hoje, falando com esse amigo meu, eu falei para ele sobre a questão do processo, né? Todos nós ouvimos falar sobre processo, meu Deus do céu, quantas vezes aí, né? Nas redes sociais, né? Quantas pessoas aí bem, como eu posso falar, né? Pessoas que são capacitadas nos ensinam a respeito de processo, você obedecer o processo, respeitar o processo. Mas sabe o que é mais legal? Falar é gostoso, mas quando o processo chega, aí todos nós temos a tentação de olhar para trás, fazer igual a mulher de Ló, lembra? Quando o processo chega, todos nós temos, às vezes, na maioria das vezes, dentro de nós, aquele sentimento de retroceder. Eu tenho um amigo meu, inclusive ele acabou de entrar aí, né? O meu amigo Paulo, ele falou uma coisa comigo um tempo atrás, sobre que nós íamos passar por um movimento, né? Dentro do ambiente de trabalho, onde nós íamos ter que passar novamente por algumas situações que nós já tínhamos aprendido. E aí ele falou para mim assim, cara, nós vamos precisar passar por isso para que outras pessoas aprendam, né? E ali eu guardei aquilo comigo e falei, pô, mas já que eu vou passar por isso de novo, eu vou aproveitar que eu preciso passar e eu vou aprender algo novo nessa segunda passagem por esse movimento. Porque, pasme, às vezes você vai passar por situações 1, 2, 3 vezes. E se você estiver ali ligado, atento, você sempre vai aprender algo novo, né? O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa assim, ó, eu não
me envergonho de escrever para vocês as mesmas coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vivia repetindo as mesmas coisas para as pessoas, porque nós temos uma capacidade absurda de esquecermos as coisas, né? Enfim, mas aí Abraão, ele faz o quê? Ele caminha, ele ouve a voz de Deus, caminha, chega um momento onde ele, ali, Ló, né, é literalmente ali, sai da vida dele, e aí ele recebe um direcionamento, e aí ele continua no direcionamento, até que chegou um momento que a gente chama isso de distração, né? Foi quando chegou um momento no processo que as coisas ficou bem complexas, né? Eu costumo dizer para as pessoas, quando as coisas ficam ruins, aí que elas estão ali, ó, tomam um passo de fato as coisas melhorarem, né? Eu sei que falar isso é fácil, mas viver na pele é bem difícil. Mas, via de regra, é assim, ó, às vezes tem coisas que aparentemente fica ruim, mas fica ruim é porque dali aquilo vai dar um salto para melhorar. Foi o que aconteceu na vida de Abraão. Na vida de Abraão, no capítulo 15, Deus aparece para ele e troca uma ideia com ele, mó da hora, fala para ele sobre o filho dele, ó, o seu filho não será o seu servo, vai ser um filho nascido de você, né? Você que vai, né? Você... E aí Deus começa a falar umas coisas bem bacanas para ele que não tinha falado até então com ele. Mas no capítulo 16, aí que tá. Sempre depois de uma grande revelação de Deus para a tua vida, o diabo sempre vai usar alguma coisa para tentar te tirar do direcionamento que Deus dá para você. Foi o que aconteceu com Abraão. E sabe quem o diabo usou? Nada mais do que Sarai, a esposa de Abraão. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, rapaz, a probabilidade do diabo usar pessoas de perto de você é incomparavelmente maior. Dificilmente ele vai usar pessoas de longe, tá? Eles vão usar ali pessoas que estão perto. Lembra quando Jesus estava conversando com os discípulos, falando sobre a morte dele? Quem que o diabo usou? Pedro. Quem que o diabo usou para atrair Jesus? Judas, né? Então, assim, normalmente as pessoas estão mais perto que estão, infelizmente, mais propícias a ser usado de alguma forma pelo inimigo. E Sara dá um conselho para Abraão e tira Abraão totalmente do propósito pelo qual Deus tinha para a vida dele. E aí, aquele momento, aquele deslize, aquele momento, né, onde Abraão ele não atentou para continuar na revelação que Deus tinha dado para ele, faz com que Abraão passe, dali para frente, ele tenha um tempo de silêncio da voz de Deus na vida dele de 13 anos. Simplesmente porque ele ouviu a voz de Sarai, que era a esposa dele. Mas aquele conselho que Sarai deu, não foi um conselho só de Sarai. Ali eu já falo que normalmente, né, voltando um pouco, às vezes tem algumas coisas que aparentemente parece até ser boa, mas lá no fundo tem uma quebra de princípio. E se for quebrar princípio, querido, é importante que você e eu, nós não façamos. Eu falo para vocês com propriedade. Eu, na minha vida, eu já quebrei princípio. E eu vou falar para você, no dia que eu quebrei ele me quebrou. É uma coisa que eu aprendi isso a duras penas. Toda vez que você quebra um princípio, não estou falando agora de regra, estou falando de princípio. O princípio, ele vai dar um jeito, infelizmente, de quebrar você, tá? Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele sai de um ambiente, de uma revelação poderosa de Deus para a vida dele, no capítulo 15. No capítulo 16, ele ouve a esposa. Quando ele ouve a esposa, na verdade, a esposa, como falei, contaminada pela voz do inimigo, dá uma sugestão para ele. Ele atenta para aquela sugestão, né? Porque às vezes tem coisa que você sabe que você não deve fazer, mas para querer agradar essa pessoa aí que está enchendo as tuas paciências, aí você vai lá e faz. Aí sabe quem se ferra com isso? Desculpa usar a expressão. Você sabe que não é para fazer, mas só para falar assim, só para essa pessoa parar de encher meu saco eu vou fazer. Se você sabe que não é para fazer, não faça. Se você sabe que isso vai te conduzir a você perder, sabe, aquilo que é mais precioso na tua vida, que é o direcionamento de Deus, que é
o caminho pelo qual você está trilhando para o propósito, não faça. Então, normalmente, no caminho do processo para você viver coisas grandes, sempre vai aparecer, sempre vai aparecer situações que vão querer facilitar o processo. Toda vez que algo aparecer que vai facilitar o processo, provavelmente pode ser que isso não seja de Deus para sua vida. Então você precisa tomar cuidado com isso, e foi o que Abraão não atentou, tá? Abraão achou que não. Meu Deus, a minha esposa, quem sou eu para desagradar a minha esposa? Com certeza Sarai já devia estar enchendo as paciências de Abraão, tá? Então volto a dizer, as pessoas precisam, ó, igual o nosso querido Valcilei aí está compartilhando conosco, as pessoas têm que ouvir esse não. Tem pessoas que precisam ouvir esse não. Sabe esse não aí que você está relutando para dar para essa pessoa que está enchendo as tuas paciências, querendo tirar você do propósito? Você precisa tomar coragem e dizer não para ela. Porque se você não dizer não para ela, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar se perdendo, sabe, nesse processo maravilhoso que Deus está realizando na tua vida para te conduzir para um ambiente vitorioso. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, por não falar não, por aceitar, né, a sugestão de Sarai, que não era uma sugestão baseada no direcionamento de Deus para a vida dela, sabe o que acontece? Ele fica 13 anos sem ouvir a voz de Deus na vida dele. Pessoal, Abraão, só para vocês entenderem o contexto, era um homem que Deus falava com ele de maneira constante. E por conta dele, né, não falar um não para uma voz que estava diferente do processo de Deus, ele agora fica 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas o legal de tudo isso é que o fato dele ter vacilado não impediu com que Deus, né, realizasse na vida dele o projeto e o propósito pelo qual Deus chamou Abraão. Lógico que ele teve ali, né, alguns frutos não tão bons de tudo isso. Sim, ele teve. Mas depois daquilo, Deus volta, fala com ele. No capítulo 17. E aí Deus fala uma coisa assim para ele: Abraão, eu sou o Deus de toda a terra. É como se Deus falasse assim para Abraão: ó, aquilo que eu falar está falado. Independente de quem for falar alguma outra coisa, eu quero que você obedeça a minha voz que eu tenho com você, o direcionamento que eu dei para você, né? E aí Deus fala assim para ele: Abraão, eu sou o Deus de toda a terra. Ele fala: anda na minha presença e ser perfeito. A partir daquele momento, Deus estava falando para Abraão assim: ó, a partir de agora, né? Estamos aí no passo final. Eu preciso realizar isso na tua vida. Só que a partir de agora eu preciso que você não dê mais vacilo, que você não ouça mais outras vozes a não ser a minha. E ali, a partir dali, você vai perceber que Abraão, Deus muda o nome dele, e a partir dali, Deus conduz Abraão e vai direcionando ele para o propósito, né? E ali, mais para frente, você lendo a escritura, você vai ver que Sara tem um filho com 90 anos, Abraão já com 99 anos, né? E ali o propósito de Deus pôde se cumprir, né? E Abraão, uma das coisas mais legais em tudo isso, pessoal, é que Abraão sai da terra dele, lá no capítulo 12, com um tipo de abundância, e quando ele está lá, né, no capítulo 18, no capítulo 20, Abraão já está com a riqueza dele triplicada, quadriplicada, porque Deus, naquele meio do caminho, naquele processo, naquela trajetória, Deus fez Abraão ficar riquíssimo. Deus enriqueceu Abraão de maneira poderosa, né? E eu aprendo com essa história aqui que o segredo de todo sucesso nas nossas vidas não está simplesmente em você ter ações, mas de você ouvir a voz, o direcionamento que Deus tem para a tua vida. E aí você fala: pô, Moisés, como que eu vou entender que é a voz de Deus para minha vida, né? Então, isso é uma boa pergunta, sim ou não? Como que eu vou entender quando é Deus que está falando comigo, né? Esse tipo de pergunta eu me fiz há muito tempo,
E eu comecei. Uma das coisas que você tem que entender é que Deus, ele não padroniza a forma dele falar. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus de um jeito, tem pessoas que ouvem de uma outra forma. Até mesmo porque Deus nos fez individualmente. Deus nos fez de maneira particular. Mas tem uma forma que é infalível. Essa eu te garanto, se você pegar esse caminho, é infalível. Uma das formas mais pontuais de Deus falar conosco é através da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, que é onde nós entendemos que é a palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa que deseja, se de repente você não tem ainda tanto, como que eu posso falar, se você não tem tanta sensibilidade, ou não digo sensibilidade, se você não está acostumado de repente com essa voz, existe uma forma bacana de você ouvi-lo. É você começando a tentar e ler, né, as escrituras. As escrituras é a própria voz de Deus falando conosco. Né? Isso é uma das formas de Deus nos direcionar. E eu normalmente costumo dizer que a forma mais segura de Deus nos direcionar é pela palavra dele, tá? Então, eu quero finalizar essa live aqui dizendo assim, ó, se você deseja viver o extraordinário de Deus para a tua vida, você precisa tomar uma decisão e coragem de sair desse ambiente natural e começar a dar passos, né, em direção do propósito pelo qual Deus te chamou nessa terra. Hoje, ainda conversando com outro amigo, um amigo de trabalho, eu falei para ele, perguntei para ele, você tem certeza que você foi chamado para cuidar de pessoas? Aí ele, sim, porque ele é líder, né? Eu falei, então você precisa se especializar, você precisa começar a se esforçar e precisa começar a aplicar muita força em leituras de autoconhecimento, em leitura de desenvolvimento humano. Eu expliquei para ele isso, estava conversando com ele isso. E falei para ele, porque se você entende que você foi chamado para isso, e se você cuida de pessoas, você no mínimo precisa, antes de mais nada, gostar de pessoas, né? Eu vejo hoje que tem muitas pessoas que trabalham com pessoas e falam que não gosta de gente. Como que pode alguém trabalhar com gente e não falar que não gosta de gente, né? É totalmente equivocado, né? É contraditório isso. Então, mas eu falei para essa pessoa hoje, então assim, o que falta para nós às vezes é entendermos que assim, ó, que tudo tem um preço. Hoje eu estava vendo uma frase do Clóvis de Barros, que ele falou assim, pessoal, não tem segredo. Se você deseja evoluir, você precisa aplicar muito esforço naquilo pelo qual você quer evoluir. Aí ele deu um exemplo sobre a academia, né? Pô, tu quer que o teu corpo se torne aquele corpo maravilhoso, tu precisa aplicar muita força. Você precisa tomar atitudes e começar a abrir mão de coisas que você normalmente não abriria, né? Se você deseja continuar com o corpo que você tá. E aí ele explicou que intelectualmente é a mesma coisa. Tem pessoas que lê 2 páginas de um livro e pensa que já é expert em assuntos. Aí você vai perguntar à pessoa, e aí, quantos livros você já leu sobre conhecimento, sobre desenvolvimento humano, sobre relacionamento de pessoas, sobre saúde emocional? Ah, nunca li quase nada. Eu falo, pelo amor de Deus. Então assim, você precisa, eu e vocês, né, nós precisamos aplicar muita força naquilo que nós entendemos que é o nosso propósito. Né? Você entendeu qual é o teu propósito? Entendi. Então vai lá e aplique muita força nisso. Né? Expliquei ainda hoje, para finalizar aqui, isso aqui, ó, é uma aliança. Ela é feita de ouro, né? E aí eu estava explicando para esse meu amigo sobre isso aqui, ó. Essa aliança, ela tem um valor, tanto emocional, logicamente, mas eu estou falando agora de dinheiro. Mas ela, enquanto apenas ouro, aí eu perguntei para esse meu amigo, quantas gramas você acha que tem essa aliança? Ele, no máximo de 20 a 15 gramas. Eu falei, 15 gramas de ouro, eu não faço ideia agora quanto que está o quilo do ouro, mas eu chutei e falei, 15 gramas de ouro, 20 gramas de ouro,
deve estar aí em média 200, 300 reais. Chutei alto assim, né? Eu falei, mas quando esse ouro ele é lapidado e ele se transforma em uma joia, o valor dele é incomparavelmente maior. Sabe o que eu quero dizer para você? É que você, enquanto matéria-prima, enquanto habilidade, você tem um tipo de valor. Mas se você se permitir ser trabalhado e ser transformado, ser lapidado numa joia, o seu valor vai tomar uma proporção absurda. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você pode sair do 0 a 100 se você simplesmente se permitir ser lapidado, não polido. Polir fala simplesmente você pegar uma flanelinha aqui e polir, mas lapidado. Lapidado fala de você de repente ter que passar pela mão de um ourives, né? E ali, ó, ser furado, ser serrado, ser lixado, né? Porque tudo isso vai resultar em um valor imensurável para sua vida. Né? Foi o que Deus